Paz de Deus, bom dia, Edivaldo, bom dia, Nudo, 78, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, quer dizer, acostumado a entrar boa noite, mas já é bom dia. Paz do Senhor, hoje, irmãos, nós vamos ler ali Amós, capítulo 3, versículos 6 e 7, tá? Amós, capítulo 3, versículos 6 e 7. Mas antes nós vamos ali passar por Sofonias, tá? Que tem um recado da parte de Deus, não sei para quem é e para que pessoa é, mas tem casa certa, endereço certo, que está lá em Amós, capítulo 3, versículos 5 e 6, tá bom? É um recado da parte de Deus, que ele mandou entregar aqui, eu vou entregar como ele mandou, mas a nossa palavra é Amós, tá bom? Poliana, irmã Poliana, paz de Deus novamente, seja bem-vinda. Marcos Paulo, mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos orar, irmãos, para não ficar muito tarde, para todos aqui. Mais uma vez agradecendo a Deus, porque Ele é bom e verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Maria das Dores, a paz de Deus. Boa noite, irmã Poliana, seja bem-vinda. Então hoje, irmãos, tem um recadinho no início da live, que eu vou ler assim que eu acabar de orar. E depois tem a nossa palavra, que é Amós, mas eu vou ler ali em Sinfonias e a pessoa vai entender o recado que o Senhor está dizendo. Eu não sei se a pessoa que é o recado está aqui ou se é alguém parente, alguém familiar de alguém que está aqui que vai encaixar essa palavra para essa pessoa. Tá bom, irmãos? Irmã Nascimento, a paz de Deus, mas o que o Senhor manda entregar, a gente tem que fazer e não adianta a gente espernear, senão depois Ele cobra da gente. Amém? A paz do Senhor novamente. Vamos orar, irmãos, aqueles que são novos aqui. Sueli Cristina, a paz de Deus. As nossas lives são de segunda a sexta, a partir das 11h55 da noite, tá bom? Então, hoje, mais uma vez, louvando ao Senhor e agradecendo por tudo, tá? Maria do Socorro, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos, começar aqui orando, fazendo a oração do início. Ana Ferreira, a paz do Senhor. Irmã Patrícia, seja bem-vinda novamente, a paz de Deus. E vamos orar para iniciar a nossa live em nome de Jesus. Marinete, peço oração por mim, hoje não estou bem. Só lembrando muito do meu sobrinho. Vou tá orando, tá, irmã Poliana? Vou colocar aqui, junto com a irmã Clélia. Mas vamos orar, tá? Juscelino, Alexandre, a paz do Senhor, a paz de Deus a todos. Vamos orar, irmãos? Vamos começar o nosso dia agradecendo ao Senhor e buscando a face dele a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado, meu Deus, por esse dia que já está começando. Um feriado. Mas em nome de Jesus, o Senhor está conosco no feriado, fora de feriado, dentro do tempo e fora de tempo. Então, por isso que a gente agradece. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. E agradecemos pelo dia que já terminou, que foi o dia de ontem, um dia onde o Senhor esteve conosco todo o tempo. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos aqui agora. Obrigado, meu Deus, pelas tuas infinitas misericórdias. Obrigado, meu Deus, por visitar cada lar, cada família que está aqui representada na live. Vai ser ouvido no grupo, lá do WhatsApp, vai ser no YouTube, onde quer que essa live for compartilhada. Que essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, receba a tua presença, esteja ali preparada para ouvir a tua palavra. Obrigado, meu Deus, por cada vida do caderno de oração. Cada pessoa, Pai, que tem pedido oração e nós temos anotado ali. Olha, Pai, de perto, cada vida ali, também no nosso caderno, no caderno da irmã Thaís, no caderno de todos os irmãos que intercedem pelo próximo. Que a mão do Senhor esteja ali estendida para entregar a resposta que muitos estão esperando. Desde já louvo ao Senhor, também agradeço pela tua mão cuidadora dentro da nossa nação, fora da nossa nação, onde houver um ser vivente, o Senhor está ali presente para abençoar, para guardar, para livrar e principalmente para salvar. Em nome de Jesus Cristo. Continuo, Pai, intercedendo pelo aquele povo que foi carregado pelas águas ali no Texas, nos Estados Unidos. O Senhor é um Deus de milagres, um Deus do impossível. Onde muitos acham que não vão encontrar mais ninguém com vida, o Senhor é Deus para fazer com que eles enxerguem que há um Deus ainda aqui na terra. Porque tem muitos que desacreditam de ti, mas nós estamos aqui só louvando ao Senhor, porque sim, o Senhor existe e tem cuidado de nós. Obrigado, obrigado, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, eu coloco diante de ti a vida da Clélia Pires, em nome de Jesus, que vai ser operada no dia 18/7.
Nós já estamos intercedendo com antecedência, Pai, pela vida dela. Que ali o Senhor já prepare os médicos, prepare a sala de cirurgia, o anestesista, todos que vão estar ali. Apesar do homem dizer e sentenciar que é uma cirurgia delicada, mas o Senhor é um Deus que faz com que os teus anjos estejam ali e ali opere o milagre. Meu Deus e meu Pai, eu coloco a Clélia Pires no teu altar, assim como cada médico, cada enfermeiro, o anestesista e toda aquela sala, onde os anjos do Senhor já estão lá, acampando ali, Senhor, com o fogo poderoso do Senhor, para queimar toda a hóstia do inimigo, todo o intento do inimigo que possa tentar atrapalhar, porque o Senhor é um Deus que cuida, um Deus que cura, e é assim que cremos em nome de Jesus. E todos que passarem, Pai, por aquela ala hospitalar, vão ser agraciados com as bênçãos dos anjos que estão ali, levando a cura para a honra e glória do Senhor. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço, porque cremos pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, que tudo já está sendo feito para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, amém. Louvado seja, Pai. Também coloco diante de Ti a vida da irmã Poliana, Senhor. Visita a mente dela, o coração dela, Pai, do irmão, da cunhada. Para que em nome do Senhor, Pai, essa dor que a gente sabe que sempre ela vai existir, mas o Senhor é um Deus que traz o bálsamo para que esse bálsamo traz força e traz ali, Pai, a vida, traz ali força para continuar vivendo. Que em nome de Jesus a mente dela seja ali ocupada pelo teu poder e pela tua graça. A saudade sempre vai ter, mas quando causa dor, quando está causando ali algum impedimento, não é bom. Mas o Senhor é um Deus que alivia a carga, Pai, não só da irmã Poliana, como do irmão dela, da cunhada, dos familiares, porque é difícil para quem perde. Mas o Senhor sempre traz força, e uma força sobrenatural esteja sobre essa família. Em nome de Jesus. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço pelo bálsamo, pelo abraçar, pelo acolher dessa família, assim como da irmã Poliana também. É assim que eu profetizo em nome de Jesus Cristo. E desde já agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Eu louvo ao Senhor mais uma vez e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, pelos teus anjos intercessores que já estão aqui. Obrigado, Pai, pelos anjos que estão diante do meu filho, sobre o meu esposo, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão e irmã aqui que está na live, que vai ouvir mais tarde, onde quer que essa live chegar. Eles estão protegidos pelos anjos do Senhor, porque o Senhor dá ordem a eles ao nosso respeito para nos guardar todo o tempo e em todos os nossos caminhos. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço por essa cobertura. Cobre também, Pai, as minhas irmãs e irmãos que intercedem pela minha vida e pela minha família. Guarda eles, Pai, em nome de Jesus. Blinda eles com ouro refinado vindo do céu. Com uma cobertura, com uma armadura protetora, 3, 4, 5 vezes mais reforçada para a honra e glória do teu santo nome, para que eles possam, Pai, a cada dia ser agraciados com o cuidado de perto do Senhor, assim como o Senhor tem cuidado da minha casa. Que eles sejam, Pai, em nome do Senhor ali, filhos que estejam sempre alinhados contigo e sempre recebendo de ti resposta. É o que eu profetizo sobre a vida deles desde já. E toda a área, Pai, da vida deles que precisam ali de um socorro vindo do alto, seja ali, Pai, em nome do Senhor, entregue nas mãos dele a vitória. Em nome de Jesus. É assim que eu creio e é assim que eu agradeço pela vida das minhas irmãs e dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço. Hoje e sempre, Pai, a partir de agora eu diminuo para que o Senhor cresça, que a tua vontade seja aqui declarada, que a palavra que o Senhor enviou não volte jamais para ti vazia, porque assim está escrito e é assim que eu creio, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Irmã Malu, a paz de Deus. Glórias ao Senhor. Rotinas, a paz do Senhor. Faço live de segunda a sexta a partir das 11h55, tá? Das 11h55, a partir das 11h55. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Obrigado, pastora, por sempre me abraçar. Amém, irmã Poliana. Jaqueline, a paz de Deus. Irmã Ana Paula, meu filho, visita, está preso. Posso pôr o nome dele no caderno de oração, irmã Ana Paula? O nome do Guilherme, se assim a irmã permitir, assim eu coloco, tá? Em nome de Jesus. Mas vamos lá, a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu vou começar lendo aqui com a nossa palavra do Senhor que está em Amós. Amós, capítulo 6 e 7. Pode, irmã? Vou colocar aqui, tá, irmãos? Deixa eu só anotar aqui. Guilherme.
Depois, no final da live, eu vou estar orando por ele, tá, irmã Guilherme Henrique? Vou estar orando por ele, tá, irmã Ana Paula? E Deus é Deus, para revestir, para mudar, para transformar, que ele saia de lá transformado, para ser testemunho vivo da obra de Deus na vida dele, tá bom, irmã? Leia a paz do Senhor. Irmãos, a palavra de Amós, eu vou ler primeiro, irmãos, para depois mandar o recado, tá? Para vocês entenderem que Deus é Deus e ele é poderoso para fazer. Rogério Castro Oliveira, a paz do Senhor. Palavra de Deus, Lucena, a paz de Deus, diz assim, Amós, capítulo 3, versículo 7 e 8, tá? Amós, capítulo 3, versículo 7 e 8, diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? O leão é o Senhor. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Eu preferi começar assim, irmãos, para depois eu ler a palavra que o Senhor enviou aqui para alguém. Eu não sei se é alguém que está aqui na live que precisa ouvir essa palavra, ou se é algum parente, alguém que está no teu convívio, que você sabe quando eu for falar que é com essa pessoa. Tá bom, irmãos? Então Deus tem um recado aqui em Sofonias, mas eu estou lendo aqui primeiro Amós, para vocês entenderem que eu faço o que Deus manda. Eu não vou falar aqui nada, Fátima Carvalho, a paz de Deus, nada além daquilo que Deus mandou dizer, tá bom? Então aqui a palavra de Amós, capítulo 7 e 8, nos mostra o tamanho do poder de Deus e o tamanho da intimidade que o Senhor tem com aqueles que são escolhidos, com aqueles que buscam a Ele. Jainara, a paz do Senhor seja bem-vinda, viu? Jesus te ama. Pastor Rogério, a paz do Senhor. Guilherme, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor não faz nada sem revelar. Ele não faz nada sem avisar. Ele não faz nada acontecer, não faz nada que ele vai fazer ou que ele não vai fazer sem avisar. Ele dá alertas, ele dá sinais. E a própria palavra de Deus no versículo 8 diz, se ele rugir, se ele falar, quem vai calar a boca do leão? E se o Senhor mandar, quem é que não vai profetizar? Quem é que não vai falar? Vanderlita, a paz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, é como eu estou dizendo aqui. As irmãs que estão mais tempo aqui sabem que eu não gosto, não sou muito, nunca fui muito ter autoridade de falar palavras mais pesadas que está na palavra de Deus. Mas com o decorrer do processo que eu passei, o Senhor foi me ensinando e foi me capacitando ao decorrer do tempo. Então eu parei de ficar tentando amenizar aquilo que Deus tem para dizer. Por quê? Porque eu não estava ajudando ninguém. Eu simplesmente estava tentando amenizar, mas às vezes no amenizar a pessoa não entende verdadeiramente. É melhor falar direto e reto o que o Senhor tem para dizer do que às vezes tentar poupar, porque a pessoa às vezes não muda, às vezes a pessoa não vai obedecer o que Deus enviou para fazer. Tá bom, irmãos? Então o Senhor não faz nada sem revelar aqueles que Ele verdadeiramente usa, aqueles que buscam. Irmão, meus irmãos, minhas irmãs, se vocês buscam ao Senhor, não fiquem achando que Deus não fala com vocês. Deus fala com você. Não é só prerrogativa, não é só para profetas, pastores, aqueles que leem a palavra, missionário, apóstolos. É para todo aquele que crê, se crê no Senhor Jesus, como seu Senhor e Salvador. O Senhor, lá dos céus, Ele se revela a você também. Busque ter mais intimidade com o Senhor. Busque essa aliança, vamos dizer assim, uma aliança bem afinada, bem ajustada com o Senhor, porque Ele com certeza, tudo que for ocorrer na sua vida, ou não, Ele vai avisar com antecedência. Os filhos do Senhor, Vera Lúcia, a paz de Deus seja bem-vinda. Os filhos de Deus, irmãos, têm que sempre buscar ao Senhor em oração, porque é assim que eu faço. Buscar para que nunca seja surpreendido. Nas minhas orações eu sempre faço, Pai, tende misericórdia, mas não nos deixe ser surpreendido. Kelly, a paz do Senhor seja bem-vinda. Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem que crer.
acreditar que Deus é assim e Ele não muda, irmãos. Quem muda somos nós. O Senhor continua o mesmo do passado, continua sendo agora e vai ser para a eternidade. Ele não muda, o Senhor não varia. Não adianta, às vezes, você tentar achar que Deus vai mudar por conta de mim e de você. Ele não muda. Jones Campos, a paz do Senhor. Rafael, a paz de Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele vela sobre a palavra dEle. E o que a palavra dEle diz é assim, Ele cumpre. Nessa palavra de Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8, ele é bem claro. Ele não deixa de revelar aos seus aquilo que vai acontecer ou aquilo que ele vai fazer. Antes ele revela aos seus, ele dá um aviso, ele dá um alerta. Assim como o povo de Israel, antes de ser levado para o cativeiro por 70 anos, o Senhor mandou profetas para avisar, mas os reis não aceitavam a palavra de conserto da parte do Senhor. E nós vamos falar um pouco disso. Jones, a paz de Deus seja bem-vindo. Então o Senhor tem um recado dentro ali de Sofonias, tá, irmãos? É reto, é direto. Eu vou falar aqui e você, se é com você, mude a tua rota, mude os teus passos. Se não é com você, é alguém da tua família, irmão, já fique atento, tá? Porque o Senhor já está mandando um recado, que já avisou e as pessoas não querem mudar, tá bom? Então nós vamos ler agora Sofonias, capítulo 3, versículos 5 e 6, que a palavra do Senhor é um recado, tá, irmãos? Mas a nossa palavra foi ali, Amós, só para confirmar, para depois ninguém ficar falando, a irmã está falando de você mesmo. Não, eu estou falando o que Deus mandou dizer aqui, tá bom, irmãos? E eu não vou fugir daquilo que ele falou, tá bom? Palavra de Amós, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: mas o Senhor ainda está na cidade, e sempre faz o que é certo, e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é direito, mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. Silvia, a paz de Deus seja bem-vinda. Eu destruí nações, arrasei cidades e deixei-as em ruínas, as torres de vigia e as ruas. As cidades estão desertas. Irmã Givanete, a paz de Deus seja bem-vinda. As cidades estão desertas, não há mais ninguém morando nelas. Versículo 7 eu vou ler, tá, irmãos? Só para complementar. Pensei assim, agora meu povo vai me temer. Eles deixarão que eu os corrija e não esquecerão as muitas vezes que eu os castiguei, mas eles se esforçam ainda mais para fazer tudo o que é mal. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui as tuas palavras de Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8, e Sofonias, capítulo 3, versículo do 5 ao 7 eu li aqui. Meu Deus, a partir de agora é o Senhor que comanda essa live. Que o coração que precisa chegar a esta palavra chegue, Senhor, em nome de Jesus, e receba. Ou se é aquele que precisa só do aviso da parte do Senhor, vai ocorrer dessa forma porque não houve mudança. Meu Deus e meu Pai, eu creio no poder do Senhor, que sempre está diante de nós. Obrigado por se revelar, obrigado por avisar com antecedência, obrigado por dar a oportunidade para aqueles que estão andando a passos largos para o abismo, volte, retroceda e coloque os seus passos a caminho na direção do Senhor. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém? Nós começamos aqui com Amós, irmãos, onde o Senhor dá uma lição para nós e para todos, tá? Que tem ali algo, tem um trabalhar de Deus na sua vida, um ministério, que nunca você deixe de fazer aquilo que Deus manda. O Senhor, Ele é aquele que avisa os seus com antecedência em tudo que Ele vai fazer, o que vai acontecer. Júlia, irmã Thaís, a paz de Deus, vídeos para edificação, seja bem-vinda. Paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nunca duvides que Deus é Deus. E ali no versículo 8 ele fala, olha, se o leão rugir, quem vai impedir? Quem vai impedir a fala do Senhor, o comando de Deus? Ninguém, irmãos. E se o Senhor mandar profetizar e falar, quem vai deixar de profetizar? É por isso que eu estou trazendo aqui a resposta da parte do Senhor. É um recado da parte de Deus para vidas aqui.
Mais uma vez eu vou dizer, eu não sei se você está nessa rota de caminho que o Senhor está falando aqui, ou se você tem alguém que é próximo a você, que você já tem avisado, que Deus já te usou para alertar e a pessoa não quer mudar, saiba que Deus está dando um baixa nesse tempo, tá bom? A palavra do Senhor em Amós, ele nos traz ali falando, ele fala assim no início, né? Eu vou ler o versículo 5 para quem chegou agora, tá? Mas o Senhor ainda está na cidade e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. E todas as manhãs ele planeja e prepara e derrama sobre a minha e a sua vida o que é certo. Mas os maus sempre continuam caminhando para o mesmo lugar, nem envergonhados ficam. E o Senhor começa ali no versículo 6 falando, eu já destruí nações, eu já derrubei pontes. Por favor, ore por mim que eu estou enferma, Pai. Irmã Elisete, eu posso pôr o seu nome no caderno de oração, daqui a pouco a gente ora pela irmã, tá bom? Diga um ok aí, um sim que eu coloco, mas não é por isso que eu não vou orar pela irmã, tá? Daqui a pouquinho. Zá, a paz do Senhor. Bom dia, tá, meus irmãos? Então, o Senhor vai ali falando para o povo, manda ali Sofonias falar para o povo, falar diretamente, falando, olha aqui o Senhor alertando, ele já destruiu torres de vigia, já entregou o povo dele na mão de outros como conserto. Júlia, paz do Senhor, seja bem-vinda. Eu vou estar colocando, tá, irmã Elisete? E como conserto, mas o povo, aí no 7 ele fala, mas eu pensei que eles iam parar, que eles iam ouvir, que eles iam ver tudo que eu já fiz para trazer eles para próximo de mim. Mas eles não ouvem, continuam no mesmo caminho. E eu falando com o Senhor, porque o Senhor foi falando comigo, e no versículo 5, foi meu filho também que trouxe essa palavra, e desde ontem está ali 5, o versículo 5 principalmente dizendo que o Senhor nunca está fora de perto de nós, Juliene, Jackson, Pai de Deus, ele sempre está na cidade, ele sempre está por perto da raça humana, da terra, sempre olhando. E ele sempre faz o que é certo, ele nunca faz o que é errado. E todas as manhãs, ele sempre prepara algo novo e certo e melhor para mim, para a tua vida. Mas o recado que o Senhor manda trazer aqui, irmãos, são pessoas que o Senhor já avisou, já deu oportunidade, já deu até umas puxadinhas de corda para a pessoa entender que está indo para o caminho que não é para ir, fazendo o que o Senhor já falou por boca de A, B ou C, que não é para fazer, dentro daquilo que nossa moral e os bons costumes, também o Senhor já alertou, mas a pessoa continua no mesmo passo, e o Senhor está dizendo aqui que basta. Ele já avisou. Ele está dando oportunidade mais uma vez. Olha, mude. Mude os seus passos. Mude o seu caminho. Sou de São Paulo, tá, Júlia? Cida, a paz do Senhor também seja bem-vinda. Itz, a paz do Senhor. Mude porque eu venho vindo aí. E o que é certo da parte de Deus, irmãos, não vai deixar de ser certo. Aline, a paz do Senhor, estamos falando da palavra de Deus, tá, Aline? Deus é contigo, bom dia, paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está dando um alerta. Eu não sei se você tem algum parente, alguém próximo a você, que você já tentou avisar, que pessoas ao redor também já avisando, olha, esse caminho não é bom, não faça assim, não faça assado, olha, o que você está pensando está errado. Mas o Senhor é Deus, e o Senhor já avisou, e o Senhor está avisando de novo. Basta. Eu vou dar mais uma oportunidade. Ou você muda, ou você muda. Porque Deus é Deus, irmãos. Ele não vai mudar, ele não faz culpado. Quem é culpado ser inocente. Ele vem com justiça. Tem pessoas que não querem mudar, pessoas que às vezes a gente tenta de todas as formas mudar, Tiago, a paz do Senhor, tentar com a palavra, tentar trazer, mas tem pessoas que não vão ouvir. Só ouve a voz do bom pastor, que é Jesus, aquele que verdadeiramente é a ovelha do pasto dele. Vai ter vidas, irmãos, que a gente vai falar e a pessoa não vai querer ouvir.
Tem vidas que a gente vai pregar, vai falar da palavra do Senhor e não vai querer se converter a ela. E tá tudo bem, irmãos, não é pra gente brigar, não é pra gente gritar, não é pra gente ficar amaldiçoando a vida de ninguém. Como eu vejo muitos aí. A gente tem que levar a boa nova do Evangelho, mas aquele que verdadeiramente é marcado, é ovelha do Senhor, vai ouvir a voz do Senhor através da palavra e vai se converter, vai ser convencido. Mas irmãos, muita gente eu tenho visto tentando assustar, colocar terror na vida dos outros, para que as pessoas se acheguem a Deus. O Senhor não precisa disso. O Senhor é dono de tudo, Ele é perfeito. Aqui a palavra diz que Ele está na casa e sempre faz o que é certo. E todas as manhãs Ele entrega o melhor, o que é certo para todos nós. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher se quer fazer ou se não. Agora, se você faz, glória a Deus. Se você não faz, meu irmão, minha irmã, sinto muito. Uma hora a justiça do Senhor chega. E às vezes o Senhor usa os irmãos, as irmãs para estar ali, olha, sabe, levando a palavra, tentando convencer, mas a pessoa não muda. A própria palavra de Deus diz: os maus, esses são aqueles que não ouvem a voz do Senhor, não são ovelhas do pasto dele. Tem aqueles, irmãos, que podem ser resgatados, mas tem muitos que escolhem estar do lado contrário. E a gente tem que aquietar o coração da gente e deixar Deus trabalhar. Se você fica pondo a mão o tempo todo para tentar, aí a pessoa não vai porque ela quer, vai porque você está ali, ó, com rédea curta, tentando puxar. Não faça mais isso. O Senhor está dizendo aqui, está dando oportunidade, assim como deu para o povo dele. Ele avisou que eles iam para o cativeiro, mas ninguém queria ouvir. Eles davam as costas para o Senhor, mesmo o Senhor abençoando, o Senhor livrando eles de exércitos mais poderosos que ele. Irmãos, o Senhor faz tudo por um filho e filha dele, porque nós somos filhos dele. Ele nos ama. Mas muitos escolhem virar as costas para o Senhor. E quando a gente vira as costas para o Senhor, a correção é inevitável. O corretivo da parte de Deus, as permissões vindas da parte do Senhor chega. Nath, a paz do Senhor. A gente só tem que entender, irmãos, que a gente tem que ouvir. Não é eu, não é o apóstolo, não é apóstolos, não é profetas, não é missionários. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Nós somos só ferramenta para entregar a palavra, tá, irmãos? Não a nossa vontade, não o nosso querer, não do jeito que está aí. Fazem para poder amassar o ego da multidão, para poder ter like, para poder ter crescimento, para poder estar com as suas igrejas, seus ministérios abarrotados. Isso aí não é evangelho. Isso aí é roubo, é lobo. Mas a palavra de Deus, irmãos, aquele que é ferramenta tem que entregar. E eu estou trazendo aqui essa palavra, avisando em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está mandando eu ler aqui um pouquinho mais, porque tem gente que está meio que não está entendendo. Versículo 8 diz assim: portanto o Senhor diz: espero um dia em que vou me levantar e acusar as nações, decidir reunir todas as nações, todos os reinos, a fim de corrigi-los. Eles sentirão a minha ira, pois derramarei o meu furor sobre eles. O mundo inteiro será destruído pelo fogo e pela ira. E ali Sofonias continua falando: olha, se você, Maria Eduarda, Pai de Deus, se você está com os passos para os maus caminhos, fazendo só o que você quer, do seu jeito, e o Senhor já avisou, não é desse jeito, não é dessa forma, pare enquanto é tempo. Ouça o que Deus está dizendo. Deus, irmãos, ele ama os filhos que obedecem. João Pedro, a paz de Deus. E nós somos filhos, mas somos uns filhos obedientes que obedecemos o nosso Pai. Maria Eduarda, seja bem-vinda, viu? Paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, saiba disso. O Senhor está mandando um recado, mas quando eu estava lendo, o Senhor falou que é uma pessoa, irmãos, que verdadeiramente todo o tempo está recorrendo o mesmo erro, o mesmo passinho, sabe? Foi assim que o Senhor falou comigo. Que ele está mandando recado para uma pessoa que é dessa forma, que ele já avisou, ele está alertando, mas parece que a pessoa no mesmo passo, e o Senhor não faz
Aí parece que para pirraçar eu faço. Nada aconteceu comigo, não aconteceu até hoje. Você fala desse Deus aí, ó, e ele não me fez nada. Pois é, irmãos, o Senhor está mandando um recado direto. Ele vai fazer. E você vai saber que ele é Deus. Ou você muda, ou a correção do Senhor chega. Ou essa pessoa, que talvez pode ser alguém que está ali, que você convive, que você já viu, que Deus está alertando, mandando um recado, ou muda, ou vai receber a correção do Senhor. Mora em São Paulo, Nath, seja bem-vinda. Então, meu irmão, minha irmã, é Deus falando. Eu, irmãos, não gosto, vocês sabem disso, não me sinto confortável, porque eu já estive no lugar de quem estava por detrás, aquele que senta, a ovelha que escuta. Hoje eu estou à frente, sendo ferramenta, trazendo a palavra do Senhor. Mas eu já estive no banco, sentado, ouvindo. E eu sei que não é agradável, muitas das vezes, a gente ouvir uma palavra como essa. Mas o Senhor, irmãos, é perfeito. Porque são palavras como essa que nos livra de sentenças, de laços muito assim armado, bem armado pelo inimigo, que é difícil de sair. Então ouça o que Deus está dizendo. Pare com esse passo, se lance para o Senhor. Estou dizendo que você vai ser perfeito, que nós somos perfeitos, nós não somos, porque o único perfeito está lá do lado do Pai, que foi Jesus Cristo. Mas a gente tem que tentar, irmãos, obedecer o que o Senhor fala. Pare com esses passos, dê uma parada, olhe para o Senhor, se arrependa, fale com Ele, se ajoelhe, peça a Ele, Pai, tem de misericórdia de mim. Eu não tenho, se você não consegue, irmãos, a sair desse passo, minhas irmãs, aquele passo que parece que Deus já falou, mas você insiste em persistir e ir por aquele caminho, não dê meia volta. Peça ao Senhor, Pai, me dê força, eu quero parar. Eu me arrependo. Vídeos de cortes, a paz do Senhor, Ana Paula, a paz do Senhor. Sabe, a conversinha na internet, na madrugada, irmãos, meus irmãos que conversando com quem não é sua esposa, minhas irmãs, aquelas que ficam conversando com aqueles que não são seus esposos. Cuidado, irmãos. É na academia, de gracejada, conversando com quem não é sua esposa, com quem não é seu esposo. Meu irmão, irmã Celeste, a paz de Deus é Sofonias, tá? Nós estamos lendo aqui capítulo 3, versículo do 5, eu li até o 8, tá, irmãos? Mas se vocês puderem ler o capítulo inteiro, capítulo 3 de Sofonias, tá bom? Viu, irmã Celeste? Deus abençoe, irmã Ana Paula. Então, meu irmão, cuidado com os manjares que o inimigo anda lançando na tua frente. É engano, é laço, que depois você não vai conseguir sair desse laço. Aí a correção do Senhor vem, aí pronto. Felipe, a paz de Deus. E eu não estou falando para quem é de fora não, irmãos. Eu estou falando principalmente para o que é de dentro, o que tem de missionária, o que tem de pastor, missionário, profeta, nos escondido aí nas madrugadas, batendo conversa com mulheres que não são as dele, com homens que não são seus esposos, e as mulheres que não são suas esposas. Tem muitos, irmãos, e o Senhor está vendo. Não adianta fazer no escondido, não adianta ir para o banheiro, não adianta sair para o lado de fora para atender telefone. Deus está vendo, gente. Elizabeth, a paz do Senhor. Nas academias da vida, na saidinha da academia, conversando dentro de carro com quem não é teu marido, com quem não é tua esposa. Cuidado, irmãos. É de pastor a missionário, a irmãozinho da igreja, é obreiro, é quem é fora, quem é de... Irmãos, cuidado, Deus está alertando. E tem gente que já foi pego, hein? Mas continua no mesmo pé, e Deus está alertando, olha, eu não vou dar dando muita chance não, ou muda, ou a correção vem. Irmãos, isso não é terror não, tá? Isso é a palavra de Deus. O Senhor enviava os profetas para alertar o povo com antecedência. Não faça antes que eu entregue vocês na mão dos seus inimigos. Eu estou avisando. Mas tem muita gente, irmãos, que não quer ouvir. E a gente, irmãos, como filhos de Deus, obedientes, ferramentas na mão do Senhor, nós temos que trazer. A palavra do Senhor lá em Amós, capítulo 3, 7 e 8, fala isso. Se o Senhor rugir, se o leão rugir, quem vai impedir ele de decretar ou fazer qualquer coisa?
E se ele mandar um profeta ou qualquer pessoa profetizar, trazer uma palavra da parte dele, tem que trazer, não tem como não fazer. Se eu pudesse, eu falava, Senhor, passe de mim, entregue para outra pessoa, mas o Senhor está mandando trazer aqui. Então, meu irmão, se você tem alguém do teu lado, algum da tua família, às vezes pessoas, irmãos, e não é só nesse caso, tá? Vídeo de corte, legal, Pai do Senhor. Não é só no caso de traição, de adultério, não. Também pode ser no caso, irmãos, de às vezes você está ali, a pessoa te caluniando, falando mal de você pelas costas, sem você nem saber, te vendendo uma imagem sua que não é a tua, falando de ti, te humilhando. Meu irmão, minha irmã, o Senhor vai dar um basta nisso. Ana, a paz do Senhor, Maria Eveline, a paz de Deus. Mas depois, irmãos, quando você, minhas irmãs, quando vocês virem Deus colocando a mão, não vai lá pôr a mão. Espera Deus falar algo contigo, porque depois o castigo é dividido. Edna Machado, a correção é dividida. Então deixa Deus trabalhar. Viu o Senhor trabalhando? Senhor, olha, se possível, se o Senhor puder ter misericórdia, mas que seja feita a tua vontade. Deixa Deus trabalhar. E não é fácil, irmãos, ver Deus trabalhando e você saber que Deus está fazendo porque algo aquela pessoa fez. Elizabeth, a paz de Deus. Mas Deus é Deus e sabe de tudo. Vou ler novamente o versículo 5, tá? Do capítulo 3 de Amós, que é só para a gente entender que Deus, ele não muda, ele não sai, irmãos. O olhar dele sempre está atento a todos. Em nome de Jesus. Vandraelen, a paz do Senhor, seja bem-vinda. A palavra do Senhor em Amós, capítulo 3, versículo 5, diz assim. Mas o Senhor ainda está na cidade e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é direito, mas os que são maus continuam na mesma e não sentem nem se envergonham. Eles não se envergonham, mas o Senhor é Deus. E ele sempre vai estar, irmãos, dentro da tua casa, do teu lar, na tua vida. Marli Terezinha, a paz de Deus. Lena, a paz do Senhor, sempre vai estar nos teus negócios. E todo o tempo ele faz o que é certo. E todo o tempo, todos os dias, sem falta, ele manda entregar o que é certo nas nossas vidas. Cabe a gente estar tão ligado a ele para a gente entender qual direção tomar. Para não tomar a direção errada. Sempre fazer o que ele manda e do modo que ele mandou. Fazendo isso, a gente vai ver a glória de Deus. Foi a irmã Poliana que colocou aqui. Se a gente crer, a gente vai ver a glória de Deus. Assim está escrito. Então, creia somente, tá, irmãos? É um recado que o Senhor trouxe aqui. Antes eu li ali Amós, só para vocês entenderem, porque tem gente que acha que a gente traz palavras às vezes duras, uma palavra de alerta, de conserto, porque a gente quer. Mas se Deus está falando para a gente falar, é porque Ele está te dando oportunidade, ou vai dar oportunidade só mais uma vez, para essa pessoa mudar. Para essa pessoa mudar os passos. Osiane, Delma, paz de Deus. Então a gente não fala porque a gente quer. Se o Senhor manda, a gente fala. E sem rodear, a gente diz. Então cuidado, irmãos. Cuidado com laços. Cuidado onde você põe o pé. Olha para ver se os lugares onde você tem andado, Ana Cláudia, paz do Senhor, se há um lugar onde o Senhor entraria contigo. Será que Deus entraria contigo no lugar onde você está colocando os seus passos? House das garotas, a paz de Deus. João Arthur, a paz do Senhor, seja bem-vindo, viu? Bom dia. Será que Deus está no lugar, no ambiente onde você tem andado? Se não, irmãos, mude os seus passos. Porque o Senhor está dizendo, Ele vai vir com correção. Ele vai vir para vir corrigir. E a correção de Deus, irmãos, não é a minha, não é a de mãe, não é a de pai, que sempre tenta aliviar. O Senhor, quando por que o Senhor é perfeito e Ele é justo? Porque Ele traz aviso antes. A pessoa não muda porque não quer. E quando Ele desce com a justiça, não tem outro. Não vai ser ameno. Como nós que somos pais, que somos mães, que tenta amenizar as coisas, às vezes para um filho, para um marido, para uma esposa. Deus vem e Ele é justo. Giovanni, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, meu irmão, minha irmã, saiba
que Deus é Deus, viu? E Ele vai fazer. Se é você que está fazendo algo que não agrada ao Senhor, mude tua rota, porque o Senhor vai vir com correção se você não mudar. Rodrigues, a paz de Deus. Agora, se é alguém perto de você, o Senhor só está avisando para você ficar com o coração mais calmo e aliviado, porque Deus vai vir com o conserto. Então você não vai lá pôr a mão, ouça, fique no teu lugar, porque a tua parte você fez. Agora, se o outro não quis ouvir, infelizmente, o Senhor traz correção. E tudo para honra e glória dele. Quando ele ainda faz isso, irmãos, é porque ele tem algo, que quem lê ali o capítulo 3 inteiro, vocês vão ver que no finalzinho tem uma bênção da parte de Deus. Aqueles que mudarem o caminho, mudarem a trajetória, ouviram o que Deus está falando. Talvez é uma decisão que você quer tomar, que Deus já falou. Não faça dessa forma. Faça dessa. Obedeça, ou então tome essa decisão. Já mandei você tomar e você fica enrolando. Irmãos, obedeça, para depois Deus não vir com correção, tá bom? Então a palavra de hoje foi em Sofonias capítulo 3, nós lemos ali do 5 até o 8, quem puder ler inteiro, e Amós capítulo 3, versículos 7 e 8, tá bom? Em nome de Jesus, deixa eu só pegar aqui, tá, irmãs? O nome da irmã que passou aqui, irmã Celeste. E a outra foi irmã Celeste, eu acho. Vou ver se tem mais alguém. Maria, Júlia, Ana, Aline, Júlia, Elisete. Irmã Elisete. Nós vamos orar, irmãos. Vamos colocar User, a paz de Deus. Seja bem-vindo novamente, bom dia. Vamos colocar na presença do Senhor essas vidas que nós vamos orar, interceder, mas aquilo que talvez, se você está no caminho contra a vontade de Deus, para que você volte e se alinhe com Ele. Se você conhece alguém que você já sabe que o Senhor está alertando, aquieta o teu coração, deixa Deus trabalhar, tá bom? Deus é Deus e Ele sabe o que é perfeito. Ele está na casa e todos os dias Ele entrega o que é perfeito para as nossas vidas. Mas nós temos que estar alinhados para entender, para ouvir o que Ele quer. Tá bom, irmãos? É um recado da parte de Deus. Hoje é um pouquinho curto, porque recado é recado e não tem o que ir além nem que falar menos e nem a mais. É o que Ele mandou dizer e assim está aqui entregue. Então receba em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor. Se você tem visto alguém que está ali, que você já avisou, fique, sabe, confiando no Senhor, porque o Senhor, Ele vai fazer. E quando Ele fizer, irmãos, deixa Deus trabalhar, tá bom? Glória a Deus. Então Deus é Deus e Ele, o que eu comecei lendo aqui, que foi o que Ele permitiu falar, para vocês entenderem. A gente não fala palavras assim porque quer, é porque Deus está mandando. E quando Deus está mandando é porque Ele está dando mais uma oportunidade. Que essa vida volte, que essas vidas se envergonhem, se arrependam e olhem para o Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Tati Dutra, paz do Senhor, aquele que já está aqui mais tempo. Se você não separou um copo com água até agora, der para pegar, pegue. Se não, levante suas mãos que nós vamos orar por toda a água que entra dentro das nossas casas. Para quê? Para que Deus abençoe. Para que todo aquele que beber da água, que utilizar a água dentro do nosso lar, seja liberto, curado, salvo, abençoado, mas principalmente, em nome de Jesus, salvo. Tá bom? Ele é Deus e se Ele não fizer, continua sendo Deus. Não é verdade, irmã Poliana? É dessa forma. Deus é Deus. Tatiane, a paz de Deus. Ele nos alerta, Ele nos avisa e Ele sempre tem o melhor para nós. Ele faz o que é certo, tá bom? Pejuan, a paz do Senhor. Eu sou de São Paulo, tá, irmão? Ou irmã, a paz de Deus. Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, mais uma vez obrigado. Obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz no nosso meio, pelas respostas, pelos alertas, pelos cuidados, por tudo aquilo que o Senhor faz por amor aos seus filhos. Obrigado por sempre estar presente aqui no nosso meio. Obrigado por sempre estar presente no lar e na casa, na vida, nos negócios dos teus filhos, espalhados aqui na nossa nação, fora dela onde houver um ser vivente. Obrigado.
porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus zeloso, que cuida dos seus filhos. Pai, que essas ovelhas abram os ouvidos para ouvir a voz do bom pastor, que é o Senhor, para que a gente possa sempre estar reunidos dentro da tua família, que é a melhor família de se estar. Mais uma vez, Pai, eu coloco diante de Ti a vida do Guilherme. Meu Deus e meu Pai, Guilherme Henrique Oliveira. Pai, em nome de Jesus, visita ele, Senhor, onde ele está agora. Leva ali a tua vontade. Coloca ali, Pai, a tua mão. O Senhor é um Deus que abre cadeias. O Senhor é aquele que quebra grilhões. Mas na vida daquele que se arrepende, ouve, Senhor, a voz do teu filho, o arrependimento dele, Pai, em nome de Jesus. Abre as portas para que ele seja testemunho vivo do teu milagre. Que em nome do Senhor, o Senhor o proteja com os anjos poderosos, em nome do Senhor o guardando. Mas ali toca na vida do Guilherme, para que ele verdadeiramente se converta ao Senhor, esteja diante de ti em verdade. Nós oramos a tua vontade sobre a vida do Guilherme, que é perfeita, boa e sempre agradável. Meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor e agradeço, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus amado, Deus bendito, eu coloco a irmã Celeste, Senhor, no teu altar. O Senhor é um Deus que ouve a oração daquele que pede. Tua filha está pedindo e nós aqui estamos intercedendo junto com ela, diante ao teu altar, diante a tua face, para que em nome de Jesus, o Senhor poderoso, que é e sempre vai ser, seja sobre a vida dela. Levando ali, Pai, tudo, em cada momento, em cada coisa que ela necessita, porque o Senhor é o único que conhece o presente, o passado e o futuro. Ser com ela, Pai, que a tua vontade também opere, seja operada na vida da irmã Celeste, que assim seja e profetize em nome de Jesus. Assim também como eu coloco a vida da Elizabeth, Senhor, o Senhor é Deus. Elisete, quer dizer, a irmã Elisete, que está enferma, Pai, o Senhor é um Deus que cura. O Senhor é aquele que visita o enfermo, derrama sobre eles folhas daquela árvore que está na cidade santa para curar. Em nome de Jesus, para libertar, para trazer, Pai, a liberdade àqueles que estão cativos das dores, das enfermidades. O Senhor é o Deus e pelos passos de Cristo, eu creio que a irmã Elisete está curada, assim como a irmã Celeste, assim como o Guilherme está liberto, assim como a irmã Poliana e o genro, o irmão, a cunhada e o irmão, assim como a irmã Cleia Pires, que vai fazer uma cirurgia no dia 18. Pai, eu creio, Pai, que todos os irmãos que estão no nosso caderno de oração, no caderno da irmã Thaís, no caderno dos irmãos e irmãs que intercedem por vidas, o Senhor é Deus para operar milagres. Nós cremos e assim vamos ver a glória do Senhor. É assim que profetizamos, é assim que cremos em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, meu Pai, agora nós levantamos as nossas mãos e os teus filhos apresentam os seus copos com água, garrafinha com água. Nós estamos com as mãos estendidas para os filtros de água, as águas, os canos hidráulicos que entram água dentro do lar, as caixas d'água, cisterna. Não sei para onde o seu povo armazena água, mas o Senhor é Deus que vai derramar. Eu creio em nome de Jesus Cristo mais uma vez as bênçãos vindas dos céus, bênçãos para curar, para libertar, para transformar, para abençoar, mas principalmente para salvar. Em nome de Jesus, que assim seja, Pai. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus Cristo que assim está sendo feito. E eu dou glória, 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 porque creio que assim já foi feito. Em nome de Jesus, porque o seu nome vai ser glorificado no nome do Filho. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu coloco diante de Ti essa quarta-feira, onde em nome do Senhor, a mão do Senhor, que sempre está junto conosco, continue estando, para que no final desse dia nós voltemos aqui para agradecer por mais um dia vencido. Acompanhe o Teu povo, Pai, nesse feriado, não sei para onde vão, para onde andarão, mas o Senhor é um Deus que envia os Teus anjos para guardar a saída e a entrada, que o Senhor leve eles em segurança e traga de volta para honra e glória do santo nome do Senhor. Pai, também eu peço, coloca anjos ao redor das crianças, Pai, que estão aí de férias. Meu Deus e meu Pai, seja ali, Pai, o protetor dessas vidas, quer seja nos lares, em acampamentos, mais uma vez, em escolas, em lugares, Pai, em cursos. O Senhor é Deus. E eu creio na mão do Senhor que guarda o teu povo. Assim seja, em nome de Jesus, é o que eu profetizo para a glória do Senhor. Eu louvo ao Senhor e agradeço desde já. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Meu Deus e meu Pai, louvado seja o santo nome do Senhor, Pai.
Coloca ali, Pai, anjos ao redor dessa ponte. Eu não sei onde é essa ponte, onde tem muitas águas passando por debaixo. Meu Senhor, guarda as vidas, Pai, que passam por ali. Dê um alerta para que quando essas águas forem cobrir essa ponte, Pai, em nome de Jesus, essas vidas, não haja vidas ali. Que eles sejam impedidos pelos anjos do Senhor de prosseguir, quer seja carro, quer seja de a pé, de bicicleta, de moto, Pai, em nome de Jesus, cerca, Senhor, essa ponte com os teus anjos para guardar todas as pessoas que passam por ali, e que no momento que essa ponte for ali coberta por essas águas, não haja ninguém nela, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e profetizo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Amém, minhas irmãs. Irmã Elisângela, a paz do Senhor. E Emília, a paz de Deus. Meus irmãos, recado, da paz de Deus. Sofonias, capítulo 3, versículo do 5 ao 8, eu li aqui. Quem puder, irmãos, também lê ali Amós, capítulo 3 também, versículos 7 e 8. Que é tudo da parte de Deus. O Senhor é Deus, irmãos. E quando Ele decreta algo e Ele fala algo, ninguém pode impedir o falar do Senhor. E aquele que o Senhor quer usar para que traga a palavra, a gente tem que falar. Então, em nome de Jesus, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para guardar você, sua casa e sua família. Uma quarta-feira abençoada, um feriado aí, cheio da presença de Deus, tá, irmãos? Onde quer que vocês forem, saiam de casa, não esqueçam de orar, peçam para Deus acompanhar os anjos do Senhor, quer dizer, e o próprio Deus acompanhar vocês em todos os lugares. Não deixe, irmãos, de clamar ao Senhor a cobertura de Deus, onde quer que vocês forem, tá bom? Uma quarta-feira, Tatiane Silva, paz de Deus, um feriado abençoado para todos vocês. Mais tarde nós temos live novamente para os novos, todos os dias de segunda a sexta, tá? A partir das 11h55.